hoje, ô Martinelli, o mercado ele tem uma tendência indo para os cães menores, né, e para os cães dos Exotic, né, Exotic Bully, Exotic Bull. Existem, na tua opinião, cuidados diferentes para se criar esse segmento, né, esses cães menores, esses cães chamados, como você falou, de exóticos? Hoje tem os Exotic Bully, Exotic Bulls, aqui no Brasil, né? Bom, vamos voltar naquele conceito de que não existe saúde melhor ou pior baseado no sangue, tá? Por exemplo, só saindo um pouquinho da sua pergunta, mas voltando a uma experiência que eu vivi e muitos criadores viveram na época do auge do Resored no Brasil. Tínhamos uma incidência de sarna demodésica muito grande no plantel brasileiro. Isso gerou inúmeras discussões, vários bate-bocas entre criadores, ressarcimentos e tudo mais. Então, acho assim, ó, você está lidando com o American Bully, aprenda a avaliar o indivíduo. Não tente ser generalista. Aí eu vou cair num outro conceito. Tá? Mesmo dentro de uma ninhada, por exemplo, você não tem como fugir uma diferença muito grande entre filhotes. Por isso que sempre teve esse conceito de venda no American Bully da primeira escolha de ninhada, né? Porque realmente é um tipo de cão que se supera e inova a geração, né? Você tem uma possibilidade sempre de algo diferente, o dito primeira escolha, etc e tal, pode não ser, uma terceira escolha supera. Mas vamos sair da estatística mínima para partir para uma estatística de média de população. Tá? Então, o que acontece? Alguns indivíduos, mesmo cães com focinho dentro de uma proporção dita como mais aceitável, padrão, podem apresentar sim, e eu esses tempos atrás peguei um caso bem grave aqui, hipertermia maligna, por exemplo. Tá? É uma questão inerente à raça. Então você tem que avaliar o indivíduo. Nunca queira falar assim, olha, meu cão ele é blindado pelo fato de ter tal genética. Não. Seu animal tem que ser avaliado individualmente. Isso é conversa. Eu já tive muito corte de orelha, tá? Quando era permitido. Peguei um pouco da época dos American Bully, peguei mais a época do Bull, tá? E sempre foi um pepino, questão anestésica. Tem alguns indivíduos que são uma sensibilidade cardíaca, respiratória maior. Intubei muito American Bully, seja para fazer cesariana, seja para fazer algum tipo de procedimento. Muitos indivíduos têm o palato mole estendido. Esse conjunto vai formar um animal com mais dificuldade ou não de respiração, aptidão física e tal, tá? Lógico, o animal que está mantido em uma situação de confinamento, aí entra na questão de bem-estar animal, ele não consegue se exercitar, o animal que não consegue se manter num peso adequado, porque o criador insiste em manter obeso para tirar foto. Então, a questão do bem-estar é muito complexa, né? E, infelizmente, a gente vê animais que são criados em condições que a raça não consegue aceitar. Uma época de verão, por exemplo, eles têm conforto térmico, senão vai morrer. Seja a linha de sangue que for. Aí a gente pode até chamar, no que está na moda, ou em função do Covid, se fala muito em comorbidades, né? Você tem que imaginar que esse indivíduo pode ter comorbidades. Por exemplo, ele pode ser um cardiopata, sim, porque isso acompanha a raça, e é muito comum acontecer, e é ainda mais complicado de sangue. Até se você quiser entrar nesse assunto, a gente entra na sequência. Você tem alguns animais com o palato mole estendido, você tem animais que não estão em condições de saúde adequada. O cachorro está ali no sol absurdo, acima do peso, se movimenta muito pouco, vive num canil fechado, entendeu? Isso tudo soma. Por isso que eu te falo, não existe a chancela de esse indivíduo é filho de não sei quem, é saudável. Não existe isso. Não, entendi. Então, você já entrou numa pergunta que eu ia te fazer aqui, bacana, isso. Isso acontece sempre aqui. Que é o seguinte, você falou da seleção, né, do indivíduo, né?
que é realmente importantíssimo. Agora, falando o fenótipo, né, é genótipo mais influência do meio. Como avaliar isso na hora de tomar decisão, né, e entender o que é ali, vem no genótipo e não sofreu tanta influência do meio na hora de tomar a decisão de uma seleção genética, por exemplo, de uma seleção dentro da criação que você está fazendo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Tá? Hoje, 98% dos criadores tem como, vamos dizer assim, índice de genético ou de pesquisa genética e tudo mais, a questão de cor e a variação do neonato. Tá? Infelizmente, isso não existe, certo? O que acontece? Se você se propõe você rotula um cão como padreador, principalmente, ou como matriz, a avaliação desse animal precisaria ir um pouco bem, tá? Então, por exemplo, eu acho que somaria muito na raça começar uma situação de divulgação de um padrão de exames, por exemplo, para você classificar esse animal como padreador. Então, o que ele é? Ele é padreador? Vamos lá. Então, ele é apto a reproduzir. Então, ele tem os 2 testículos corretamente inseridos na bolsa, ele tem um espermograma ok. O que mais? Ele passa a cor. Parabéns. Agora ele não fez mais do que a obrigação dele. Aí entra a seguinte situação. Nós temos a raça com algumas doenças características do American Bully. Por que não avaliar isso? Né? E começar a exigir, os clubes exigirem a situação nesse sentido. Aí sim a gente pode falar em um selo de qualidade. Não é uma garantia. E, por exemplo, displasia, ela tem uma intermitência na ocorrência. Então, muitas vezes, o pai e a mãe são radiografados, mas pode puxar os avós. Mas você já passa a ter perfil e um selo de qualidade que a gente vai buscar numa raça que já bateu, na minha opinião, no fundo do poço. Tá? Então, você vai lá, eu tenho um padreador, bacana. O que ele faz? Olha, ele tem um DNA para cor. O DNA de cor dele? O DNA de cor dele é tal. Você já sabe o que pode fazer com ele. Legal. E o raio-x de quadril dele? Ele tem um raio-x de quadril perfeito? Não, ele tem um raio-x de quadril mais... Aí você começa a se espelhar no clube, por exemplo, do Rottweiler e pastor alemão. Você fez uma avaliação... já é exigido, né, Martinelli? Sim, é isso que eu estou conversando, isso que eu vou explicar. Você fez uma avaliação cardiológica. Hoje, atualmente, o grande problema da raça é displasia coxofemoral e doenças cardiológicas. Esse é o grande problema da raça, tá?